que você acha que as coisas foram abrindo, assim, as portas para você? Karine, eu sempre ajudei todo mundo, assim, sem pensar, que é clichê falar também, né, sem querer nada em troca. Acho que quando a gente ajuda, a gente quer sim alguma coisa em troca, ou um reconhecimento, ou valeu aí, obrigado. Eu não falo em troca de dinheiro, mas assim, eu fui uma pessoa que quando as pessoas precisavam de mim, ou eu estava numa roda, não, vai em tal lugar, faça isso, fala com fulano, eu conheço ciclano. Eu sempre fui De pivô colaborar. pivô para colaborar com essa turma. Teve épocas que eu estava dormindo lá no carro, o povo jogava pedra na janela, fazia aquele barulho 2, 3 horas da manhã. Cara, eu preciso de um emprego amanhã, mas não consigo. Falei, rapaz, mas eu vou trabalhar 8 horas da manhã. Não, eu vou chegar aqui às 8 e fico até a hora que você aparecer. Se você aparecer no meio do dia, a gente liga lá, que tem que ser até 5 horas da tarde. E eu fazia isso, eu ia lá, ligava, olha, fulano, precisa de não sei o quê, de emprego. Então, assim, desde Portugal, quando chegava pessoas novas, porque eu não tive isso. Quando eu cheguei, ninguém falou assim pra mim, Juliana, vem cá, ó, tá vendo aqui? A pessoa que me recebeu em Portugal foi embora uma semana depois. O resto foi por minha conta e risco. Quando eu cheguei na Inglaterra, me receberam ali um pouco, eu fui fazer os negócios, mas foi por minha conta e risco. Eu falei, poxa, quando vinha alguém que estava com necessidade, eu pensava, poxa, ou vem cá, ou não, faz. E aí eu acabava dando alguns caminhos, né, para que eles pudessem facilitar a vida deles e eles chegaram onde eles precisavam chegar. Sua história de vida importa. Estamos iniciando mais um episódio do Imigrou, agora com Juliano Galo. Ele é um imigrante brasileiro em Londres, mas já passou por Portugal, tem uma trajetória de quase 30 anos de imigração. Juliano, muito obrigada por estar participando conosco. Obrigada pela gentileza de vir aqui no Imigrou. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, Karine, de estar aqui. Juliano, você tem 30 anos dessa vida de imigrante? Na verdade, vão se completar em março 32. 30 anos eu estou em Londres. Eu cheguei em março de 94 em Portugal, residi em Portugal por 2 anos. E em 96, em março de 96, eu fui para Londres e estou lá até hoje. E por que essa trajetória tão além fronteiras? O que te tocou? Ai, não gosto do Brasil? Fala um pouco. Karine, eu tenho uma criação, acho que as pessoas mais antigas, né, para não dizer, para entregar a idade, como diz o povo sempre, assim, eu tenho uma criação muito, eu nunca menti para os meus pais, eu fui criado numa forma na qual se falava a verdade. A primeira vez que eu contrariei o meu pai, ele me disse uma frase, né, a primeira vez que eu briguei com meu pai, ele me disse uma frase assim, olha, eu não sei a ordem exatamente, mas porta da rua serventia da casa, ou porta da casa serventia da rua, algo dessa forma. Ele falou comigo, era umas 11h30, meio-dia, 4 horas da tarde, eu estava com as minhas malas nas costas, saindo de casa, sem nem um centavo no bolso. E quantos anos? Vou ter que perguntar. Eu tinha, nessa época eu estava de 21 anos, mais ou menos, de 20, 21 anos. Um jovem corajoso. Passei na casa de um amigo meu, na época, falei, chama Márcio Shui, é um japonesinho, né, é um descendente de japonês, eu pedi R$ 100 emprestado para ele na altura. Eu falei, Márcio, eu preciso de R$ 100 emprestado. Ele me perguntou para quê, eu falei que eu tinha brigado porque meus pais estavam saindo de casa. E daí ele falou assim, deixa de ser bobo, pai, volta para sua casa. Eu falei, você vai emprestar ou não vai, japonês? Ainda falei para ele, né? Ele falou, não tem dinheiro, mas está aqui o cheque. Ele me deu um cheque de R$ 100. Fui na rodoviária, comprei uma passagem, eu tinha morado em Curitiba. Comprei uma passagem e desci até Joinville, onde o dinheiro ia. Chegando lá, apliquei para um trabalho, comecei a trabalhar. O primeiro salário, vou dar uma resumida, porque foi assim, eu apliquei no trabalho lá na Cons, na época comecei a trabalhar na Cons, a extinta Cons, que chama-se Multibras hoje em dia. E o primeiro salário, quando chegou, que eu nunca tinha trabalhado para ninguém, a não ser junto com os meus pais. Que eu paguei as contas e deu 2, 3 dias, não tinha nada, sabe aquele negócio assim, eu falei, gente, mas peraí. Cadê meu dinheiro? O que eu fiz? E aí, o segundo salário, mesma coisa. Do segundo salário em diante, eu falei, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso ir embora daqui. E o brasileiro, de um modo geral, isso há 30 e tal anos atrás, 32 anos atrás, de um modo geral, a influência é americana, né? Eu vou para onde? Como é que eu vou para os Estados Unidos? Como é que eu vou tirar um visto? Você precisava de bens no nome, era aquela coisa. Porque você não vai lá simplesmente porque eu quero ir comprar uma passagem, não dá. Aí um amigo meu falou assim, vai para Portugal, lá não precisa de visto, fala a mesma língua e tal. Aí acendeu a luz de ir para Portugal. Trabalhei os outros 3 ou 4 meses lá na Consul, falei pro meu patrão, falei, eu preciso que você me mande embora, que eu vou embora. Mas vai para onde? Você acabou de... Vou embora do país. Ele, é sério, mas por que você me manda embora? Que qualquer dinheiro que eu receber, De né, ajuste? já vai ser justo para mim. Ele falou, tá bom.
Aí comprei uma passagem para Portugal, fui para Portugal. Tinha um conhecido em Portugal que eu falei para ele: "Ó, como é que faço, dá para ir?" Ele falou: "Não, vem que eu vou te buscar lá no aeroporto". E assim eu fiz, cheguei em Portugal, levou no aeroporto, "Você já tem emprego?", "Não tem nada", já fui para o lugar onde ele estava, já entrei numa pensão, já foi, sabe, aquela coisa de ele me ajeitou, ele falou assim: "Ó, semana que vem eu tô indo embora, se você quiser ficar no meu lugar na pensão, você já fala ali com a proprietária, você fica na pensão". E me instalei em Portugal. Comecei a trabalhar em Portugal e tal, era melhorzinho, já trabalhava no restaurante, então assim, bem melhor do que estava na Consul, com relação a dinheiro, a se manter, a comer, a se vestir, estava ok. E eu servia a mesa em Portugal. Um dia, servindo mesa, passei perto de uma mesa, ouvi, né, não teve como, eu tinha 2 brasileiros conversando, um falou assim para cara: "O que você ganha aqui no mês, eu ganho numa semana lá". Aí eu voltei e falei: "Ó, desculpa, não teve como não ouvir, como é que é aí a É lá história?" onde? É. Aí ele falou: "Não, eu moro na Inglaterra, tô querendo levar o meu amigo e ele não quer ir, eu tô falando pra ele que o que ele ganha aqui no mês, ele numa semana de trabalho eu ganho o que ele ganha aqui". Falei: "Sério, cara?" "É". Beleza, cheguei em casa, morava com dividia, né, o quarto com um amigo lá, falei assim: "Ô Romeu, eu vou embora pra Inglaterra". Ele falou: "Você vai fazer o quê lá?" Eu falei: "Cara, ó", eles pensando no dinheiro, né, porque o imigrante tem essa do pensar em dinheiro. Eu falei assim: "O menino lá no restaurante falou que o que a gente ganha aqui no mês, ele ganha numa semana lá. Então 1 ano trabalhando lá, vale 4 anos aqui, nós vamos ficar fazendo o quê aqui?". Aí acertamos, vai um na frente, depois eu vou atrás. Aí foi eu pra Inglaterra, sem conhecer ninguém. Antes de ir pra Inglaterra, um um amigo falou assim: "Ó, eu tenho esse número de telefone, mas lá, às vezes eles trocam de casa, o telefone não vai junto, eles como troca de roupa. Então você liga a hora que você chegar. Se eles for te buscar, beleza. Se eles não for te buscar, você vai ficar à deriva lá". Cheguei, o cara atendeu: "Hello, você fala português?" Ele: "Fluentemente". Eu falei: "Pois é". Eu sou amigo do fulano de tal, né, do Valdir, na época, sou amigo desse rapaz e eu tô precisando para passar uma noite. Nada para passar a noite, eu não tinha lugar de ir. Eu tô precisando passar uma noite aqui. Tem como? Aí ele falou para ligar para "Não, vou te buscar onde você tá". Aí foi lá, me encontrou, levou na casa dele. Conheci um monte de gente lá na altura, né, cheguei à noitezinha lá, o pessoal voltando do trabalho, entregava muito pizza, chinês, aquela entrega de comida que eles trabalhavam. Aí ele falou assim para mim, ele falou assim: "Ó, eu tô indo embora daqui uma semana. Você não quer ficar com o meu lugar aqui não? Você tem onde ficar?" Eu falei: "Não, não tenho, como é que é?" Ele falou assim: "Ó, eu tinha 300 libras no bolso. Ele falou: "Você me dá 240, que é 4, você paga 60 libras por semana. Você me dá 240, você tem um mês e mais 60, que é a semana do aluguel, você tem que pagar por semana". Fiquei sem dinheiro. Falei: "Claro". Fui lá o que eu tinha, depois eu me viro, né. O pessoal da noite ali já falou assim: "E daí, você já tem trabalho?" Eu falei: "Não tem nada, acabei de chegar". "Não, amanhã você vai comigo ali na pizzaria". Aí como a minha parceira hoje trabalhou no marketing, eu trabalhei, meu primeiro serviço foi a mesma coisa, eu entregava o panfleto de pizza, tinha que entregar lá um montante de panfleto, ganhava 25 libras na época, uma pizza e uma latinha de Coca-Cola. Então assim, o meu almoço era pizza, uma latinha de Coca-Cola, e se você contar que eu trabalhava 6 dias na semana, 25 libras dava R$ 150. Perdão, 150 libras. E eu já pagava o meu aluguel e falava: "Me salvei". E à noite, quando o pessoal chegava do trabalho, eles chegavam com pizza, com comida chinesa: "Ó, tá aí, pode comer, tal", porque eles estavam trabalhando, e eles davam e traziam para casa. Essa foi minha chegada na Inglaterra. E você se apaixonou e não quis mais voltar. Pois é, e o amigo meu que ficou para trás em Portugal ligou um dia lá, não sei como ele conseguiu, mas ele ligou lá na casa que eu estava e perguntou para mim: "Escuta", isso já passado um tempo já, no ano que a Lady Di faleceu. Ele ligou para mim, daí eu vou falar, o inglês não ia, a gente era imigrante, daquele imigrante que você não fazia muita coisa mesmo, sabe, era aquilo ali, as pessoas com quem eu me relacionava ali também, para eles estava bom o que eles faziam, então a minha vontade era poder aprender um pouquinho mais para comprar uma motoca para ir fazer entrega também, porque, Uhum. né. Mas ele ligou um dia para mim e perguntou, né: "E daí, você volta para cá, você não volta?" Aí eu disse para ele, eu falei assim: "Olha, aí eu acho que eu não volto mais não". Ele falou: "Eu vou também". Foi onde ele foi, mora lá até hoje inclusive. Eh, Aí eu fui ficando, a ideia, Karine, quando eu fui para lá, era para ficar uns 2, 3 anos, assim, sabe.
Aí você vai ficando, as coisas vão acontecendo, aí e acabou que eu fui para o Brasil, né, passamos uma Sim, temporada você no Brasil. estudou no Brasil? Eu estudei no Brasil. E como ficou a sua relação com seu pai? Você esse tempo todo que você estava Portugal e Londres, vocês tiveram a oportunidade de se con de conversar novamente? Pois é, Karine, eu fiquei quase 4 anos sem falar com meu pai. Não era como é hoje, quando que tem celular, que tem é muito mais fácil, né, mas eu fiquei quase 4 anos sem falar com meu pai, e meu pai também descobriu o meu telefone em algum lugar. Seu paradeiro, né? É, então, aí meu pai me encontrou em algum lugar, não lembro onde que eu estava, mas alguém me falou: "Ó, acho que é seu pai no telefone". Aí meu pai falou uma frase assim pra mim, falou: "Meu filho, os filhos erram a vida toda e os pais estão lá pra corrigir e te colocar num caminho que seja bom pra você. O pai vai errar uma vez só e vai ser crucificado?". Aí indagou, né, eu fiquei na hora assim: "Não, pai". Ele falou assim: "Eu quero te ver antes de eu morrer. E aí onde você tá eu não consigo ir". Eu falei: "Não, no final do ano eu tô aí". Aí no final do ano eu voltei, né, para ver meu pai, encontrei com ele, a gente fala muito para os pais e para as mães, né, quem tem ainda, né, quem já teve e tal, falar: "Olha, eu te amo, pai, eu te amo, não sei o quê e tal". O encontro meu e do meu pai, abraçado como um casal de namorado, um olhando pro olho do outro, assim, e e falando, né, que: "Ó pai, eu te amo, você não sabe", eu nunca esqueci e tal. Meu pai falou assim pra mim: "Se tem alguém no mundo que te ama, esse alguém você pode estar que sou eu". E aí eu era um menino muito peralta, eu apanhava 3 vezes por dia e pronto, era, né, de praxe. Aí meu pai foi pedir desculpa por uma surra que ele deu, que eu nem lembrava que era tantas. Uhum. Olha, aquele dia o pai errou, mas olha, eu não a gente não faz a gente não quer errar, a gente quer acertar. Eu agradeci, sabe quando você fala: "Pai, eu te amo, eu agradeço você por todas as surras que você me deu, por todas as broncas, por todos os castigos, você fez eu ser o homem que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não teria sido o que eu sou hoje". Então, essa foi a primeira vez que eu tive lá, que eu encontrei e que eu vi meu pai. Depois que você retornou para Londres, depois desse encontro com o seu pai, como você mudou de vida? Como foi esse dar esse salto? Porque alguma coisa tinha que acontecer. É, foi galgando, né. Eu depois que eu, né, já estava mais confortável, não falava inglês direito ainda, mas estava mais confortável, eu fui trabalhar entregando pizza. Comecei a trabalhar entregando pizza e na pizza eu era o pizzaiolo, eu trabalhava fazendo a pizza, abrindo e entregando massa, e um amigo meu trabalhava entregando a pizza, os 2 na mesma pizzaria. Nessa época, o meu amigo, ele é lá do estado de Goiás, é muito frio, a gente não tinha roupas apropriadas, a gente não entendia como que funcionava, né, comprar uma roupa de Uhum. acrílico, uma roupa de algodão, o quão diferente é você usar isso no inverno, talvez na aparência a mesma roupa, mas aí esse amigo não queria entregar pizza mais e resolveu vir pra dentro pra fazer a pizza e eu fui pra trabalhar na moto. Achei o máximo, tô trabalhando de moto em Londres. Uhum. E e dali um dia, eu fui fazer uma entrega lá, que me mandaram fazer uma entrega, e por causa da mão ser ao contrário lá, eu fiz uns cálculos errados na minha cabeça e tive um acidente. Trombei de frente com um táxi, um black cab, daqueles táxis Uhum. preto, quebrei minha perna eu caí no chão, meu pé caiu aqui do meu lado, assim, eu que pus a perna de volta, hum, já pensando que eu ia perder a perna, imagina, eu tinha um amigo que tinha tido um acidente 6 meses antes do que eu tive e tinha perdido a perna, realmente ele perdeu a perna. Eu fiquei nesse medo, ele perdeu a perna, porque não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer, quem que os meus amigos um jogando para o outro, alguns pediam: "Não, você vai lá pra casa, ó, a gente trabalha", mas acabei que alguém cuidou de mim, o pessoal cuidou de mim e tal, e As pessoas da comunidade dos mesmo brasileiros. cuidando. Nós acabamos que, os brasileiros acabam que são realmente mais próximos e cuidam acaba cuidando um do outro Acolhem. com toda a dificuldade que a gente tem, a gente acaba cuidando um do outro. Não tinha seguro, não tinha nada da moto, não tinha nada, sabe, que é você cair, ir para o hospital. Naquela época no hospital, eh, eles te cuidavam e você ia embora, não tinha que pagar, não tinha que fazer. Hoje em dia já até mudou alguma coisa, se você vai para o hospital eles te cuidam, não vão negar o atendimento, mas você vai embora e a conta vai chegar, pode ter certeza, funciona dessa forma.
Aí, depois dessa depois desse acidente, né, colocaram um metal na minha perna, no fêmur, assim, 2 parafusos aqui, aí eu resolvi ir para o Brasil para fazer o meu curso universitário. Parei tudo e fui embora. Lá no Brasil, eu comecei a fazer o meu curso e foi onde eu conheci minha esposa. Hoje minha esposa, que ela era amiga de uma amiga de classe. Aí um dia, essa amiga de classe disse assim: "Ó, a Thalita vai vir aí e a gente tem que levar ela para algum lugar". A partir de levar para algum lugar foi onde teve a aproximação, então eu conheci ela. O lugar foi Londres, a Inglaterra, mal É, sabia ela. não, eu conheci foi em Curitiba isso, eu estava lá em Uhum. Curitiba, né, aí eu conheci ela em Curitiba e eu estava estudando, a gente começou ó, a gente tem uma história bacana, a gente conheceu, ela foi fazer ela já era formada e estava fazendo uma pós-graduação, e foi numa jornada em Curitiba que chama JOPEF, que é Jornada de Fisioterapia e Educação Física. Então ela foi no JOPEF, que é Jornada de Fisioterapia e Educação Física, foi no mês de maio. Eu conheci a Thalita no dia 1º de maio, que era o feriado que a gente levou ela para um barzinho, na época era um karaokê, saímos, assim, Uhum. sem pretensão, era só a companhia que a amiga dela chamou eu e um outro amigo meu para estar junto, para ter uma, né, Claro. uma galera. Um ano depois, vi ela naquela semana. Um ano depois, no mês de maio, a gente se reencontrou e começamos a nos relacionar em maio, tudo em maio lá em casa. Aí começamos a nos relacionar e conversa vai, conversa vem, assim: "Olha, eu vim para estudar, eu tô voltando pra Inglaterra". Ainda ela brinca comigo até hoje, se chamou de eu falei para assim: "Ó, tô indo pra Inglaterra, você quer ir comigo?" Ela: "Não, eu vou". Eu falei: "Assim? Calma, pensa, né". Ela falou: "Não, você tá chamando por educação ou você tá me Não chamando é pra ir, sério. né". Eu falei: "Não, é claro que eu quero que você vá, mas você tá entendendo qual que é o cenário aqui, o que que tá mudando, o que que tá acontecendo?". "Não, eu vou falar minha mãe", a mãe dela era secretária da educação da cidade dela e estava em Curitiba, a gente estava em Curitiba nessa época. A mãe dela estava em Curitiba, toda semana ela estava em Curitiba, por 15 dias, assim, talvez toda semana não, mas 20 dias ela estava em Curitiba. Eu falei: "Não, minha mãe chegando eu vou explicar para ela, eu vou falar para ela". Acho que foi a vez que a mãe dela passou mais tempo sem aparecer em Curitiba, né. A Até que um dia intuição ela materna. até até que um dia a mãe dela resolveu ir, e ela foi falar com a mãe: "Olha, conheci um cara, eu tô namorando, tô morando e nós estamos indo embora". A mulher: "Que é isso, tá louca?". "Não, mas eu quero conhecer ele". "Não, ele tá esperando, eu vim falar com a senhora, mas ele tá esperando lá na casa dele, a gente vai conhecer ele hoje à noite, vamos lá". Aí foi a mãe e a irmã da mãe, né, a tia, que hoje é minha tia. Aí já foi lá, as 2 assim, né. Aí foi em casa, me conheceu, falamos, conversamos, e tal. A partir daí, eu e a Thalita viemos para Londres. Foi tudo Então fomos organizando para para poder Londres. ir. Uhum. Mas assim, não foi tudo organizado não. Nessa época, como eu estava estudando no Brasil, eu não tinha nada mais, eu só tinha aquilo ali, e enfim, tinha algumas coisas que tinha acontecido nesse meio tempo, que a gente pode ficar 2 dias falando disso, mas, eh, eu voltei para Londres, olha só, eu, a minha esposa, meu cunhado, que é casado com a minha irmã, e um amigo que formou comigo, que não precisava nem ter ido para Londres, não estava buscando nada, só queria ir para Londres, em 4. Eu tinha 30 libras no banco, tinha sobrando 30 libras, levando a Thalita, falando: "Deixa com nós, ao chegar lá a gente resolve". Aí chegamos em Londres, com 30 libras no bolso, que loucura. Aí, enfim, chegamos em Londres com 30 libras no bolso, eu, Thalita e os outros 2. A hora que eles começaram a trabalhar, eu fui trabalhar e lá começou a nossa vida. A Thalita contou parte para você já, Uhum. e começou a minha vida. De novo, parece que é começar do zero, assim, sabe. Por mais que eu conhecia, que era uma coisa que eu já tinha estado lá, parecia que era como se fosse começar do zero. Juliano, mas chegar em Londres com 30 libras no bolso, uma esposa na sua responsabilidade, sem lugar para ir, sem emprego, como foi para sair disso e hoje você ser esse empresário de sucesso que você é, influente na comunidade, que inspira outros jovens? Fala um pouco sobre como isso aconteceu. Então, eu acho que o homem ele não pensa muito, Karine. A Thalita contou agora há pouco para você que a mulher não, o homem mente, a mulher não, né, ela entrega lá. Quando eu chamei a Thalita para ir para lá, eu chamei porque eu conhecia pessoas,
É claro que a chegada lá, eu liguei para um amigo e falei assim: "Ó, tô chegando, dá um help aí de uma semana ou 2 que a gente precisa se instalar", porque eu acreditava que era muito fácil eu chegar e arrumar um emprego, ir trabalhar e conseguir ganhar e para mim não tinha problema. Só que, claro, né, uma vez que você chega, você fala: "Pô, mas não é assim", aí as coisas mudam, eu fiquei 4 anos fora, nesses 4 anos muita coisa se trocaram de lugar e mudaram. E eu lembro que a gente chegou num dia, dormimos na casa do help ali, a minha mulher, que hoje é minha mulher, na época minha namorada, a gente não tinha casado, a gente começou a andar na rua e eu conversando: "Não, relaxa, a gente vai lá ver o emprego e tal, você vai conseguir, eles vão que você começar lá eu vou arrumar um emprego, a gente vai", e alguém saiu de um lugar lá gritando: "Eu conheço essa voz, eu conheço essa voz". Aí eu: "Ô fulano, é você? Ô Juliano, é você que tá aí?" "Sou eu". Chama eu e minha esposa, chama pra dentro da casa do cara, falei: "Daí, como é que você tá?" Falei: "Acabei de chegar, cheguei ontem". "Como é que tá as coisas?" "Pô, você sabe, né, cheguei agora, cheguei agora". "Espera aí". Aí sobe do lugar, tira uma chave dali, vem com a bíblia na mão. Aí ele folheava assim, tirava a nota de 50. Sabe uma pessoa assim, te deu 500 libras assim: "Toma, eu vou embora só no final do ano. A hora que eu estiver indo embora, você me paga, que eu vou precisar lá no Brasil, mas por agora pode". Falei: "Ó, Carlos o nome dele, o apelido é Gibi". Falei: "Gibi, eu vou pegar, cara, você sabe que eu vou precisar". Falou: "Mas eu tô te dando por causa disso". Falei: "Eu tô indo aí ver um emprego pra Thalita, depois a gente conversa, tô morando um pouco mais pra baixo aqui". Falei a casa lá e tal, ele falou: "Não, beleza". Juliano, mas para essa pessoa te ajudar dessa forma, alguma coisa boa você certamente plantou. O que você acha que as coisas foram abrindo, assim, as portas para você? Karine, eu sempre ajudei todo mundo, assim, sem pensar que é clichê falar também, né, sem querer nada em troca, eu acho que quando a gente ajuda, a gente quer sim alguma coisa em troca, ou um reconhecimento, ou "valeu aí, obrigado". Eu não falo em troca de dinheiro, mas assim, eu fui uma pessoa que quando as pessoas precisavam de mim, ou eu estava numa roda: "Não, vai em tal lugar, faça isso, fala com fulano, eu conheço ciclano". Eu sempre fui De pivô colaborar. pivô para colaborar com essa turma. Teve épocas que eu estava dormindo lá no casa, o povo jogava pedra na janela, fazia aquele barulho 2, 3 horas da manhã, "Cara, eu preciso do emprego amanhã, mas não consigo". Falei: "Rapaz, mas eu vou trabalhar 8 horas da manhã. Não, eu vou chegar aqui às 8 e fico até a hora que você aparecer. Se você aparecer no meio do dia, a gente liga lá, que tem que ser até 5 horas da tarde". E eu fazia isso, eu ia lá, ligava: "Olha, fulano precisa de não sei o quê, de emprego". Então assim, desde Portugal, quando chegava pessoas novas, porque eu não tive isso. Quando eu cheguei, ninguém falou assim para mim: "Juliano, vem cá, ó, tá vendo aqui? A pessoa que me recebeu em Portugal foi embora uma semana depois. O Uhum, resto foi por minha conta e risco". uhum. Quando eu cheguei na Inglaterra, me receberam ali um pouco, eu fui fazer os negócios, mas foi por minha conta e risco. Eu falei: "Poxa", quando vinha alguém que estava com necessidade, eu pensava: "Puxa, ô, vem cá, ou não, faz", e aí eu acabava dando alguns caminhos, né, para que eles pudessem, para que pudesse facilitar a vida deles e eles chegaram onde eles precisavam chegar. E eu acredito que por causa disso, essas pessoas acabam que: "Ô Juliano, vem cá, não, tá aqui, o que o menino fez, o que o Gibi fez ali", até para mim, assim, eu sou vergonhoso, se eu tivesse passando necessidade, eu não ia pedir para você: "Eu me empresta", eu não consigo, porque o empresta já é difícil. Uhum. Agora para mim ficaria tudo muito mais difícil o não, sabe, você: "Ó, não tenho, né". Putz, aí eu não parece que o rosto, a cara vai no chão. Então, acho que por conta disso, pelo que eu ajudava, por estar sempre no meio, sempre quando começou a ir, imigrante da cidade vizinha minha, que é desse rapaz que me ajudou para lá, eles ficavam em casa, chegava de 4 em 4, "Ó, fulano, ciclano, beltrano, fulano, ciclano, beltrano". Inclusive tem amigos meus dessa época hoje lá que são também empresários bem-sucedidos, né, são pessoas, assim, que realmente fizeram jus de 30 anos pra cá, pra estar onde está. E qual característica sua, como profissional, como pessoa, você acha que foi fundamental para você prosperar nessa sua trajetória? Olha, eu tenho uma mulher, hoje minha mulher, que ela é muito businesswoman, é uma pessoa que, ela eu às vezes eu brinco para todo mundo, né, que eu tenho 2 patroas, né, tem uma patroa ali onde eu trabalho e tenho uma patroa dentro de casa, que ela é minha esposa. Então assim, se coloca no meu lugar, os homens aí, né, vê como que é você ter a mulher mandando em você em todos os aspectos. O meu background, a minha formação, eu sou farmacêutico bioquímico de formação. Eu não ia trabalhar na Speedfast quando a gente retornou como proprietário da Speedfast. Uhum. É o que a Thalita faz até hoje, mas a vida, corporativa dela foi na Speedfast. Então assim, o que eu aprendi na parte financeira foi com ela.
Uhum. né, e ela é assim, um poço de calma para ensinar, sabe. Ela põe eu na frente do computador e fala: "Tá vendo aqui é assim, tu clica, 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 entendeu? Pronto, acho que eu já aprendi", não é assim, ela acha que eu já Eu não não tinha pescado não é a assim, ironia. você entendeu? Mas eu aprendi com ela, aprendi com os erros, que eu cometi muito erro naquele começo lá, mas eu ia ficar só um pouquinho, só até ela se ajeitar. No começo ela teve uma certa ela era proprietária e tinha rejeição dos próprios funcionários. Não sei se é porque chegou, por ser mulher, às vezes as pessoas falam: "Juliana, fica Uhum. aqui um pouquinho comigo que eu estou precisando de você agora". Eu falei: "Não, deixa comigo, qualquer coisa você fala que eu dou uns empurrão aí no pessoal". E com essa de vai ficando, vai ficando, vai ficando, eu fiquei até hoje. Então assim, eh, a Speed Fast, eu sei que a Thalita já falou que eu vivo tudo que ela vive na Speed Fast, exatamente o que ela falou para você, eu vivo. A diferença é que ela traduz em palavras, eu sou péssimo para traduzir tudo o que ela põe em palavras, mas de qualquer forma, se for falar da empresa, tudo que ela falou, a minha assinatura está embaixo, até porque foi ela que foi a minha mentora, quem ensinou, quem falou. Até hoje, quando tem alguém que fala: "Ó, isso aqui, o FCA dá problema, ó, se isso acontecer assim, dá problema com a parte burocrática da Uhum. coisa", Técnica, né. ela sabe, ela entende e sabe o que está falando. Então, Mas você, hoje você está trabalhando na Speedfest, você empreende junto com a Thalita, sua esposa. hum. Mas você, Juliano, qual característica sua, humana, você acredita que te colocou na posição que você está hoje? Além de paciência, é claro. É que assim, ó, eu sou bastante resiliente em tudo, eu não paro, eu sou trabalhador, eu acho que eu sou mais trabalhador do que uma pessoa, com estratégia, assim, sabe. Eu não Uhum. sou tão estrategista para a ponto de falar: "Não, vou fazer isso aqui", não, eu vou indo, assim, e não paro, eu acho que, assim, eu não tenho preguiça de acordar cedo e nem pressa de ir para a cama à noite. Nesse meio tempo, o que tiver que fazer, eu vou fazer. A gente erra, a gente acerta. Até esse dia eu vi uma pessoa que trabalhou para o Silvio Santos, que era um braço direito dele lá dentro da corporação do SBT, lá depois, ele falou assim: "Ó, o Silvio abriu 159 empresas, 159 empresas. Sabe quantas deram certo? No total, desde quando de que ele começou até a morte dele, 29. Só 29 que funcionaram. Mas ele abriu uma empresa e o cara: "Mas Silvio, você no final da conversa do Silvio Santos, ele falou assim: "As que dão certo, ela paga pelos problemas das outras". Então assim, é fazer. Eu não sou estrategista, mas eu sou um sonhador, então eu olho e acho que eu quero alcançar aquilo. E tudo que eu tive, na verdade, tudo que eu consegui, eh é claro que eu atribuo bastante a Thalita no sentido de administração, acho que a Thalita é uma excelente administradora também. Mas tudo que eu quis, o que nós quisemos, foi garrado, assim, de unhas e dentes, assim, sabe. E parece que mesmo você segurando, apertando, parece que não é fácil. É que hoje, quando você olha: "Pô, mas que conse", foi. A gente brincava, né, a gente falava assim: "Não, vamos pular essa cerca", não, tinha uma cerca antes de pular aquela cerca, parece que para nós tudo era mais difícil. Ela: "Será que é com nós?", né, às vezes a gente falava: Uhum. "Não, não ia ser tão fácil assim, não podia ser tão fácil, não, vamos fazer isso, vamos embora". Aí dava problema no meio do caminho, não, realmente não ia ser tão fácil como nós imaginamos que seria. Então assim, no meu ponto de vista, para mim, é o fato de realmente, eh ir atrás daquilo. E eu sou muito a Thalita, por exemplo, hoje, ela abre um leque, assim: "Não, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser", eu sou assim, eu sou: "Vamos fazer aquilo, vamos". Se me distrai, mas não era aquilo, eu fico até meio, às vezes Bem masculino o eu perfil. acho que é homem, eu fico meio preocupado, falei: Exatamente. "Mas nós não ia fazer isso?", ela: "Não, mas eu não estava nem sabendo disso aqui", eu já está quase na metade, você entendeu? Ela é assim, então assim, eu acredito que ela me ajudou muito. Eh, eu acredito que se eu fosse sozinho, ou enfim, se eu tivesse de uma outra forma, eu conseguiria as coisas que eu queria conseguir. Juntos, nós conseguimos as coisas que nós queríamos conseguir. Juliano, mas você é bem corajoso e arrojado, porque seu pai, com uma fala do seu pai, você saiu de casa sem saber para onde ir. Uma possibilidade, você ouviu alguma coisa sobre Portugal e foi para Portugal, vamos dizer, com a cara e com a coragem. Foi para Londres 2 vezes com a cara e a coragem também, vamos dizer dessa forma. Voltou para o Brasil, largou Londres e voltou para o Brasil com uma ligação do seu pai. Esse seu perfil já é o perfil que os vencedores têm, com certeza, porque tem que tomar risco, tem que se movimentar. Qual foi a maior conquista que você se orgulha?
Então, olha, eu quando eu comecei a trabalhar lá em Londres, eu como motoqueiro, né, eu era depois da pizzaria tem um emprego na época lá que chamava courrier. Você ia num lugar, você precisava de uma pessoa para entregar um documento no Credit Suisse, por exemplo, eu pegava um documento, levava lá e esse É o motoboy brasileiro. ok, hoje é o motoboy brasileiro. Então eu fazia esse serviço lá. E falei para o pessoal que eu ia comprar uma casa, que eu queria comprar não, não tem jeito de comprar casa aqui não, você é imigrante, sabe aquela coisa do imigrante que nunca pode nada? Uhum. E e foi onde, na conversa em casa, falei: "Não, espera aí, vai lá e ouve do broker, ouve do banco que você não pode, porque se você for comprar tudo que as pessoas te dizem no caminho, você fica vivendo do que o fulano falou, né". Aí eu fui para comprar essa casa, entrei num lugar lá, encontrei Como uma broker. courrier, você conseguiu salvar o valor necessário para poder dar o primeiro Eu passo. vou te contar, você vai achar que legal, a minha casa foi topíssima, mas eu quando eu cheguei para comprar, a mulher falou assim: "Olha, qual é o valor que você ganha?" Aí eu falei: "Eu ganho X", ela multiplicou, falou assim: "Ah, nesse valor aí você precisa me dar uma entrada de um valor bem alto", que ela falou na época lá, eu posso falar números e tal, mas eu falei: "Eu preciso de uma entrada pelo valor de 50.000 para você ter 150.000 de para ter 100.000 de crédito e 50.000 que você vai dar de entrada, você vai achar uma casa de até 150.000". Falei: "Não, mas isso que você colocou aí, eu não ganho no mês, eu ganho na semana", porque para mim tudo era semana, né. Ela falou: "Por Uhum. semana?" Porque eu dei um valor para ela que eu ganhava "Quanto você ganha?" Eu falei: "X". Ela multiplicou por 12. Eu falei: "Não, eu ganho isso aí na semana". Ela: "Como assim na semana? Você tem como provar?" E eu trabalhava de moto, estava todos os documentos no box da moto, né, no caixote da moto lá, fui lá, catei, coloquei, ela começou a ticar assim, ticar, ticar. Falei: "Mas você ganha mais que eu". Falei: "Eu não s", falei pra ela: "Eu não sei, mas". "Ah, não, pode ir, daqui uns 15 dias eu falo, você pode procurar casa". Aí cheguei em casa, minha mulher estava grávida da minha primeira filha. Cheguei em casa, falei: "Thalita, a gente pode achar a casa, vamos procurar casa". Aí pensa os 2 macuco lá do interior de Paraná, procurando casa. A primeira casa que nós fomos ver era uma casa 2 quartos, com um jardim bonito, no fundo um jardim L, no fundo suíte, porque a realidade londrina dos Estados Unidos, lá é tudo pequenininho, tudo é igual quando você pensar em Japão, moradia no Japão, todo mundo fala: "Ah, é tudo muito pequenininho". Londres é assim. Não tem espaço como tem aqui. Então, assim, a gente foi a hora que nós vimos essa casa, não é essa mesmo, e o cara lá mostrando: "Não, vamos querer", o cara: "Não, não, não é assim não". Falei: "Como não?" Ele falou assim: "Você me deixa eu ir embora primeiro, aí você me manda uma proposta, não posso vender pra você assim, não é assim que funciona". Aqui é a mesma coisa. Aí os 2 nós sentamos lá no meio-fio e falamos: "Vamos esperar uma meia hora, vamos". Ficamos: "Mas é aqui mesmo". "Não, mas tá bonita". E era nova, era um empreendimento novo, porque lá é tudo velho, eles às vezes dentro são coisas belas, lindas, maravilhosas, mas é tudo antigo, realmente Antigo, antigo. aham. A construção É antiga, né. antiga. Aí aí ficamos ali, né, tipo: "Ai, vai ser aqui, que legal, não sei o quê". Ela é barriguda. Aí fui lá, falei pro cara, mandei: "Ó, ok, nós gostamos, quero fazer uma oferta na casa". A casa custava 220.000, 23.000, nós oferecemos 220, sei lá. Ele: "Ok, oferta aceita". Aí liguei pra minha broker, falei assim: "Ó, a casa foi". A minha broker falou que eu podia comprar uma casa, depois que eu mostrei que os payslip que eu ganhava um pouco mais, ela falou que eu podia comprar uma casa de 250.000. E não precisava daquela entrada toda e tal, mas Uhum. eu precisava pagar lá, tem umas coisas que tem que pagar o stamp duty, uma documentação burocrática. Aí ela ligou pra mim, aí eu liguei pra ela e falei assim: "Ó, eu consegui a casa, então quanto que vai ser?" Eu falei: "Ah, vai ser 220.000. Vou te mandar tem uma carta que eles mandam, que é a carta de que o banco está emprestando dinheiro, que o Uhum. lender está emprestando dinheiro, vou te mandar uma carta aí e tal, você entrega pra ele, pode fazer a oferta". Aí mandei a carta pro cara e não sei o quê. Aí nesse meio tempo ela falou assim pra mim: "Juliano, nesse valor aí, olha só, hein, naquela época era assim, nesse valor aí, se você não quiser dar entrada, você não precisa nem dar entrada". Eu falei: "Como assim?" Ele falou: "Não, você tem um crédito de 250. Se você quiser ficar só". Eu falei: "Mas eu não preciso dar nada de entrada?". "Não". Eu falei: "Ah, então eu não vou dar nada de entrada", só peguei a chave e fui pra casa. Não dei um centavo para comprar a casa. Aí o dinheiro que eu tinha reservado, que era para pagar as coisas, nós mobiliamos nossa casa, filho, que era os meus amigos iam O lá e falavam: top. "Você tá roubando". Como é que é um negócio desse? Eu falei: "Não, né", mas assim, ficou e aí foi assim, ó, nós entramos na casa, acho que não lembro quando nós entramos, assim, data eu não tenho, mas, mês depois, O neném nasceu nasce já minha em filha, outra já na casa realidade. nova, graças a E Deus. isso te despertou, essa vontade de deixar claro para as outras pessoas, para os outros imigrantes, de que: "Olha, gente,
a informação que vocês têm de que não é possível, não é bem assim. Eu consegui fazer de que outras pessoas passassem por esse caminho muito mais positivo que você passou? Com certeza. Meu passaporte italiano, por exemplo, eu vou resumir o final para você entender o Uhum. que eu quero dizer, mas assim, vai daqui, dei entrada no passaporte, foi uma confusão. Por isso que a gente fala às vezes assim, mas para nós não ia ser fácil. Um dia me chamaram no consulado italiano lá em Londres, eu tirei meu passaporte italiano, no final, eu fiz o primeiro passaporte italiano, foi dentro do consulado italiano lá em Londres. Eu entrei, tinha uns 6 ou 7 pessoas assim, uns jovens assim, né, na época eu também era, mas assim, bem jovenzinhos. Um olhou pra trás: "Você tá aqui por causa do passaporte?" Eu falei: "É". "Ih, esquece cara, faz 8 anos", e que a mulher começou a falar mal, "faz 8 anos que eu tô aqui, pode ir embora, não vai dar nada não, não sei o quê". Falei: "Ah", mandaram uma eu não sabia que eu ia fazer o passaporte, mandaram uma carta me chamando. Aí: "Ah, tá bom, vamos lá". Aí minha esposa: "Mas vamos lá, senta lá, não vou escutar esse povo não, que é verdade, meu bem". Aí sentamos lá, quando nós sentamos, me chamou meu nome, eu fui lá, a mulher, me deu um papel, falou: "Isso aqui você tem que pagar no banco". E é engraçado, parece nossos, né, no banco, falei: "Onde que é o banco?" Era o caixa do lado, em cima tá escrito banco, aí eu saí, paguei no banco, entreguei o ticket, ela falou: "Senta ali que já eu te chamo". Eu falei: "O que que foi?" Falei: "Mandou pagar lá 24,50, eu não vou esquecer nunca, paguei 24,50, é o banco, vamos sentar, daqui a pouco me chama". Aí deu aí uns 15, 20 minutos, chamou meu nome, eu fui lá, era o passaporte estava pronto. Falou: "Vê se", só que olha só, eu estava tão fora da casinha que ela: "Vê aí se tá tudo certo". Tá. Ela falou: "Pode assinar". Assinei e estava falei: "Não, esse é o teu passaporte". Falei: muito obrigado, tá tudo certo, tá". Aí eu estava saindo, a hora que a minha mulher chegou, próximo, né, o que que é, eu coloquei o passaporte assim, para o povo ver, sabe que eu estava com raiva, assim, Aham. uma raiva boa, mas com raiva. Coloquei o passaporte no bolso, ela: "É um bem", eu falei: "Não, nós europeu, tá tudo sob controle". Nós europeu é assim: "Relaxa, tá tudo certo". Aí nós, a que virou a coisa que eu tirei, sabe quando se dá aquele grito, que parece que tirava um peso, assim, Uhum. porque eu acho que os imigrantes sabem o Com poder que certeza. é você estar legalizado num Uhum. país, né. Mas outra coisa é que as pessoas nos desencorajavam, assim: "Ah, não, isso não vai dar certo. Ah, não, é difícil demais. Não, eles fazem isso para não dar mesmo e tal". E é uma outra coisa que é bastante dela, né: "Não, não, vamos escutar quem que vai falar que não dá certo, é o consulado, então ouvir do consulado, se o consulado falar assim: 'Ó, não dá certo'". Mas sem tentar você não escuta nunca, né? Exatamente. Aí tá a parte de você querer, eu acho assim, eu acho que a gente é tudo aquilo que você quer ser, Karine. Eu acho que se você fala assim, eu sou ruim com as palavras, tá, eu sou muito ruim com as palavras. Tô achando você muito bom. Obrigado, você está sendo muito gentil. Dá pra ficar escutando Mas assim, ó, história. a história é boa, mas eu sou ruim com as palavras. Mas eu falo assim, ó, se você falar assim: "Eu vou ser o que você quiser ser, eu vou ser isso", vai atrás que você vai conseguir, a gente está aqui para isso, né. A gente fez fizemos, não sei se é curso, fizemos um curso esse tempo atrás, logo depois, na pandemia nós fizemos um curso. E o cara falava assim, não sei se você já ouviu falar do Paulo Vieira, mas ele é magnífico. Método CIS está sempre aqui. Ele falava, se você não fez, vai. Ele falava assim, ó: "Ah, tá, você acredita em Deus? Eu não estou aqui para falar de Deus, mas alguém acredita em Deus?" Está lá escrito naquele livro preto: "Você é minha imagem e semelhança". Se você acredita em Deus, você tem que acreditar nisso, né. E está lá escrito assim, ó: "Você veio aqui para viver em abundância". Então por que que você não está vivendo em abundância? Até porque você não está acreditando em você mesmo. Então assim, eu acho que a parte mais legal de tudo é você crer em você. Eu vou fazer? Eu vou. Uns é um pouco mais rápido, outros um pouco mais, se você falar: "Eu quero aquilo", pode correr atrás que você vai conseguir, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir, desde que você tenha resiliência, tenha vontade e não desista, né. Eu acho que é assim. Então a nossa vida lá foi sempre assim, né, eu vou vamos. A gente não ia voltar mais, a gente já estava no Brasil, aí surgiu o quê? Foi a época: "Ah, não vamos", aí veio como proprietário. "Ah, não sei o que, você será?", tal tá, mas agora", eu falei: "Não, agora vamos, porque, né, já estamos aqui, vamos". Então assim, eu acho que tudo é possível, a gente tem só que não desistir. É o Juliano arrojado. Não Ele desistir. arrisca, ele acredita e trabalha para fazer acontecer, não é isso, É Juliano? isso, acho que é a É, parte mais importante. Juliano, e qual você acha que foi o seu maior acerto nessa sua trajetória de imigrante? Karine, eu tenho a felicidade, né, de ter vivido o analógico e o digital ao mesmo tempo, né. Tudo que a gente faz, tudo que a gente ouve, tudo que a gente quer, tá muito fácil hoje, tá na palma da mão. Tem pessoas que falam muito bem nas redes sociais, a gente tá numa rede social aqui, é claro, assim, mas fala muito bem na rede social, que dá fórmulas mágicas para tudo. E tem pessoas carentes que ouvem aquilo e aceita aquilo
ipsis literis, do jeito que está ali, fala: "Não, fulano falou", e não sabe nem quem é fulano, não vai ver na fonte, não vai pesquisar essa fonte, não vai ver da onde que está vindo aquilo, para você chegar ou para você fazer aquilo que você quer fazer. O que a minha família, inclusive a minha filha, a mais velha, ela é assim: "Ah, mãe, ajuda, pai", não, vai lá e faça. Se você não se tiver uma resposta, a gente vai ver o que vai fazer. Uma resposta negativa a isso que você está querendo, a gente vai ver o que vai fazer. Então tudo que a gente faz lá em casa, tudo quando a gente vai fazer ou a gente vai procurar alguma coisa, o sim ou não tem que vir diretamente do órgão, da fonte que vai te colocar, eh o próximo passo. Ah, eu passei o problema com meus documentos, e se eu tivesse ouvido quem falava no meio do caminho, eu não teria talvez o documento, né. Então tudo que você quer, tudo que você almeja ter, e as pessoas te desencorajar nessa trajetória, Uhum. vai ver a fonte, vai ver o lugar, da onde que está vindo, quem que falou, para quê e de que jeito você pode transcender aquela barreira. E às vezes você vê, por exemplo, assim, nas redes sociais, pessoas que falam muito bem, aí eles criam uma narrativa com palavras de efeito, com frases de efeito, e atinge pessoas que talvez tenham o discernimento, a capacidade de procurar a entender e saber se aquilo ali de fato é uma coisa verdadeira, mas você vai pegar muitas pessoas carentes que estão precisando ouvir aquilo que aquela pessoa está falando e vai comprar aquilo e vai seguir E uma se linha acomoda. totalmente, não, e vai seguir uma linha totalmente errônea daquilo que supostamente era para ser, porque alguém falou bonito na internet ou falou bonito numa rede social. E na comunidade imigrante acontece muito, até às vezes por falta de tempo de procurar a informação certa, de escutar o colega de quarto, de escutar, de repente até, um chefe de algum estabelecimento que trabalha, no caso, sei lá, um imigrante que está aqui há mais tempo, que está no país há mais tempo, e aí fica com essa informação, eh, informal, vamos dizer assim, do que buscar a informação correta, né. Eu Então acho, você acha que o seu acerto foi esse? Foi com ir certeza, atrás das com informações certeza. certas. Com certeza. A gente tem uma certa carência quando você vem embora. Você pode ver, ó, todo mundo que vem, que imigra, que sai do seu país, tem uma carência familiar, a amizade que a gente faz aqui é diferente da amizade que você cresceu, então a gente tem uma certa carência, né. Uhum, Aí quando você está aqui, você quer ouvir alguma palavra, alguma coisa que te conforta, então uhum, nós nos sabotamos e deixamos aquilo entrar. Então as pessoas que falam, você não é realmente, ou você compra pelo lado bom ou pelo lado ruim da coisa. Mas uhum, eu acho que não só para mim, mas para qualquer um, tem que buscar a resposta de onde ela tem que vir, que é a fonte do que vai acontecer, ou pelo bem ou pelo mal. Se for uma resposta, negativa e você não vai conseguir, você fala: "Infelizmente eu ouvi lá do general que eu não tenho como ser, militar", e não vai ser militar e pronto, acabou. uhum. Mas a tentativa, né, você é um otimista, você vai até o fim e tenta, não desiste porque alguém falou que não vai dar, é isso? É isso. Juliane, pra gente finalizar, você é uma pessoa social, é o atendimento comercial da empresa. De onde vem esse seu lado mais humano? Bom, falando da empresa, eu acho que a empresa é dividida em 2 setores, né. A captação, o que está na frente, o que está em contato direto com os clientes, e quem faz o trabalho de fundo ali, que é tão importante quanto, né. Eu não sei te dizer, mas eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, de estar no meio de pessoas, de estar conversando. Eu, quando eu era criança, meu pai era dono de uma pizzaria e de uma lanchonete. Então assim, se aproximar de alguém do nada: "Olá, tudo bem? Você tá precis", é muito fácil. Eu acho que isso é uma das coisas no qual na minha vida adulta, faz eu ouvir seja quem for, um cliente, né, ouvir a pessoa e tentar se colocar no lugar dela. Eu sou uma pessoa bem emotiva, sou bem chorão, como diz lá em casa, assim, mas eu sou Sensível. mas eu sou uma pessoa, assim, que parece que eu me coloco no lugar daquela cena, do que tá sendo transmitido. Então, assim, eu realmente, né, não sei te dizer de onde saiu isso, mas eu sou uma pessoa que, para os meus amigos, de infância, para minha família, para quem for, se perguntar de mim, vai falar que eu sou essa pessoa, de estar ali prestativo, o que que eu posso fazer. Às vezes meio bobo até, faço até coisa que tem pessoas que acaba, aproveitando desse teu lado, né. Mas, eu sou uma pessoa extrovertida Empática. e empática. Muito bem, parabéns. Juliano, muito obrigada por você ter vindo aqui.
dividido a sua história, essa história emocionante, né, de coragem, de não parar, de quem vai para ação, generoso, e que com certeza para ter essa você tem uma aura de uma pessoa boa. Tenho certeza que você deve ser reconhecido assim na comunidade de lá. Parabéns por isso e muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço o espaço que você abriu aqui para mim. E eu gostaria de dizer também que é muito difícil eu estar aqui, tá? Eu não sei falar em público, eu travo, eu não sei por que eu travo, eu não consigo. Se a gente desligar tudo, sentar ali, for tomar um café e deixar, vocês não abrem a boca. Mas, mas eu Olha, mas não você se sei. saiu muito bem, eu Mas eu vou, adorei. e a outra coisa é a primeira vez que eu sei que tá me filmando e que eu tô falando, tá? E minha esposa de prova que realmente é uma coisa que não, eu estou sempre escondido, não apareço não sou de me expor, Olha, quem sabe apesar. é a primeira de muitas, vamos acompanhar, É, mas porque essa história é muito inspiradora, a sua trajetória, como marido principalmente também, de apoiar a esposa, de estar acompanhando, de ter a coragem, né, de pegar praticamente uma menina e levar para outro país na sua responsabilidade, e de assumir: "Não, deixa que nós vamos dar certo, vai dar certo, vai ser", é bonito de ver. E fizeram acontecer, Deus vai abrindo as portas, vai colocando as pessoas certas e vieram os filhos, e vocês hoje têm um sucesso, uma empresa próspera, um legado que deixa, que acaba construindo para toda uma comunidade, não é? Tem sempre que ter os que passaram primeiro para poder abrir caminho para quem vem depois. Parabéns por isso e muito, obrigada por me dar essa oportunidade de registrar. eu que agradeço. Sua história de vida importa.